Olá, boa noite a todos. Começa agora a última entrevista da APP Sindicato na sabatina dos candidatos e candidatas ao governo do Estado do Paraná. O nosso entrevistado dessa última entrevista é o candidato pelo Partido dos Trabalhadores, Dr. Rosinha. Antes de iniciarmos a entrevista, convidamos à frente o presidente da APP Sindicato, professor Hermes Silva Leão, para uma saudação. Boa noite a todas e todos. Quero saudar os que estão presentes aqui na sede estadual da APP Sindicato. Quero saudar a todos e todas os internautas que têm acompanhado as nossas sabatinas. Quero saudar o Dr. Rosinha, que atendeu o convite da APP Sindicato e está aqui para apresentar as suas propostas para o tema da educação pública. Seja bem-vindo. Dizer que a APP Sindicato procurou dialogar com todos os candidatos e candidatas. Nós, enquanto direção da APP, lamentamos aqui a ausência dos dois candidatos que se encontram na disputa, na dianteira das pesquisas eleitorais. Deveriam vir, foram convidados, enviaram documentos, mas fica o registro, porque nós estamos tratando do eixo da educação, que é considerado por todas as correntes de pensamento o eixo principal de desenvolvimento das nações, do desenvolvimento das sociedades. Neste sentido, a APP Sindicato, a direção da APP, juntamente com a direção dos 29 núcleos sindicais da nossa entidade, realizou um trabalho intenso de atualização da nossa pauta. Essa pauta se encontra neste documento. Nossa luta tem raízes na educação, a pauta dos trabalhadores em educação. Um conjunto de propostas que a APP considera que, se aplicadas, tornariam uma educação pública do Estado do Paraná muito mais qualificada, uma educação que pudesse, de fato, cumprir o papel de alavancar o desenvolvimento econômico, social, cultural da nossa sociedade, superando o conjunto das mazelas e das diferenças que ainda são profundas no Estado do Paraná. Nós queremos convidar a todas e todos que continuem olhando o nosso material. É importante que em cada escola esse debate continue sendo realizado. Nós teremos na semana próxima a Semana Nacional em Defesa da Escola Pública, que traz o debate do Projeto Nacional. Esse debate é para ser realizado nas escolas, com as comunidades, com os estudantes, porque um projeto de nação que, de fato, inclua a ampla maioria do seu povo e supere esse quadro de período histórico em que nós estamos trabalhando, compreendendo que estamos sob um golpe de Estado, um golpe de programa de retirada de direitos, só será superado com a participação coletiva de todos e de todas nós. Então, quero saudar mais uma vez essa oportunidade que nós estamos tendo. Nós estamos indo agora para a última sabatina. Dos 10 candidatos, tivemos aqui a presença de 7 candidaturas, o que é muito importante, registrando, mais uma vez, o compromisso da APP Sindicato com a defesa da escola pública. Um grande abraço a todos e todos, um bom debate, vamos a esse bom debate. Obrigado. Muito obrigada, professor Hermes. Vamos agora às regras da nossa sabatina. Lembrando que elas foram previamente apresentadas a todos os candidatos e candidatas e aceitas também pelas assessorias. A sabatina começa com uma apresentação inicial, onde o candidato tem até 5 minutos para uma fala. Na sequência, o candidato responde perguntas relacionadas com o tema educação sobre a pauta da categoria aprovada na última Assembleia. O tempo de resposta é de até 5 minutos, contando a partir do momento da leitura da pergunta. O candidato deverá responder apresentando suas propostas e ideias, sem menções e ataques a outros candidatos. Concluindo a sabatina, o candidato terá outros 5 minutos para suas considerações finais. Boa noite, candidato. O senhor tem agora 5 minutos para a sua apresentação. Boa noite
a todas e a todos. Agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo, principalmente um tema como a questão da educação e dos professores e servidores da área de educação. Vou aproveitar esse início para fazer uma autoapresentação. Eu profissionalmente sou médico, com especialidade em pediatria, saúde pública e saúde do trabalhador. Tive uma vida pública de 26 anos de mandato e me aposentei como funcionário público da Prefeitura de Curitiba. Fiz essa opção para demonstrar que aqueles que exercem mandato não devem usar o apoio popular, a vontade popular, o voto que obteve para privilégios. E sou fundador do Partido dos Trabalhadores, do Partido Nacional aqui no Estado, militante do movimento sindical, ajudei a fundar a CUT, e depois eu fui fundador e dirigente do Sindicato dos Servidores Municipais de Curitiba, e por um curto período, inclusive, dirigente suplente da direção do Sindicato dos Médicos. Ganhei o apelido de Dr. Rosinha durante o curso de medicina, por usar camiseta cor-de-rosa. Eu acho que esse momento de debate aqui, feita essa apresentação, eu quero fazer só uma breve análise assim, da conjuntura que nós estamos vivendo, principalmente no que diz respeito aqui à educação pública. Foi aprovado a nível nacional uma emenda constitucional, a de número 95, na qual congela por 20 anos os investimentos na área de saúde, educação e segurança pública, ou seja, todas as áreas sociais. Isso deve se levar em consideração no cenário que nós estamos vivendo hoje. E aqui no estado do Paraná também há um projeto de lei, uma lei que também fez o teto de gastos, que 2018 e 2019 também limita esse teto. Bom, então é um cenário que se desenha para nós muito dramático, não só na área de saúde, mas na área de educação, em toda a área social. E esse momento que nós estamos vivendo é um momento importante para debater não somente a conjuntura, mas debater o que nós desejamos para o futuro. O que nós podemos esperar do Brasil? Há um modelo econômico, político econômico imposto que não dá e não traz esperança para ninguém. O Banco Mundial, há cerca de 20 dias atrás, divulga que os jovens entre 19 e 25 anos de idade, de cada 2 jovens, somente um terá emprego no país mantido esse modelo. Então é a oportunidade de eu dizer, olha, esse modelo não dá para ser mantido. É um modelo que nós temos que mudar. E nós, do PT, fazemos sempre a observação, eu como candidato a governador, faço sempre a observação, que você ser eleito governador, tendo um mesmo projeto que o presidente da República vai executar, é muito avanço. Por isso que o nosso candidato, nós substituímos o Lula pelo Haddad, que o setor de educação conhece muito bem quem é o Haddad, ministro do governo Lula por quase o período todo do governo Lula, por quase 8 anos, é o construtor, aquele que colocou em prática o ProUni, que colocou em prática o FIES, que junto com Lula construiu 18 universidades federais, quer dizer, então é alguém hoje na presidência que eleito, com certeza, é um aliado nosso. E aqui no Estado, nós temos também uma proposta na área de educação que eu entendo que pela postura que temos ocupado, nós do PT, ao longo dos 8 anos do governo do Beto Richa, completamente oposto ao governo do Beto Richa e oposto aos outros candidatos que hoje estão disputando, uma vez que eles desenham ou caminham sobre a mesma pauta, o mesmo modelo econômico do neoliberalismo, que é o Estado mínimo. Assim, então nós somos a oposição a todo esse modelo nacional e aqui no nosso Estado.
Obrigada, candidato. Convidamos à frente a professora Valquíria Mazeto, secretária de Finanças da APP Sindicato, para fazer a primeira pergunta ao Dr. Rosinha. Boa noite, candidato. A minha pergunta vai tratar sobre database e hora-atividade. As leis estaduais dos planos de carreira e de database estabelecem condições salariais e de trabalho para quem está na educação. Os trabalhadores da educação estão sem reajuste salarial desde 2016. A dívida salarial atual do governo com os trabalhadores e as trabalhadoras da educação está próximo dos 12%. Qual a sua proposta para saldar esta dívida que o Estado tem conosco? E em relação à hora-atividade, o senhor pretende rever as resoluções de distribuição de aulas que tiraram dos professores a hora-atividade e retomar os 33% estabelecidos em lei? Sim. Bem, a questão da database, no primeiro mês de governo, eu tenho dito e defendido, eu restabelecerei a database, porque é um parâmetro, o dia que a gente sabe que vai se consolidar ou vai terminar uma negociação. Mas não basta eu voltar a colocar a database como o dia de conclusão de negociação. Mas eu tenho que fazer uma mesa permanente de negociação. Então, nós vamos estabelecer, ao longo dos 4 anos, uma mesa permanente de negociação, não só com professores e servidores da educação, mas para todos os servidores públicos do Estado. E nessa mesa permanente de negociação, além de discutir a questão salarial, da reposição dessas perdas, porque se eu chegar aqui e dizer, olha, no primeiro ano eu vou repor as perdas salariais, já eu estaria mentindo. Então, no primeiro ano, nós temos que garantir, pelo menos, a reposição do último ano, na primeira database. E as perdas acumuladas, reconstituir o poder de salarial ao longo dos 4 anos. Então, na mesa permanente, negociaremos como recompor as perdas salariais, negociaremos a qualidade do serviço, do trabalho, o ambiente de trabalho, porque hoje, às vezes, as condições de trabalho de todo mundo, de todos os setores, não são boas as condições de trabalho. Então, nós vamos fazer essa negociação e negociaremos a questão de plano de cargos e salários e também, não dá para dizer aqui, eu vou dizer, né, a questão do concurso público que nós faremos, que é importante ter isso. Sobre a hora-atividade, rever o projeto de lei, a decisão que tomou o atual governo, e imediatamente recompor a hora-atividade de 1/3 que já existia, e fazermos o seguinte, ao longo desse processo dos 4 anos, e na mesa permanente de negociação, avançar em toda a negociação, seja como disse, de salário, seja do plano de cargo e salário, da reposição salarial, das condições de trabalho, que é fundamental, porque eu sei que há problemas de condições de trabalho hoje, do relacionamento entre os servidores públicos, entre si, e relacionamento com a administração, e esse processo não tem data marcada para terminar, tem data marcada para começar, ou seja, começaremos já em janeiro, e manteremos ao longo dos 4 anos, tanto para a hora-atividade, que já recomporemos ela imediatamente. A segunda pergunta será feita pela professora Thaís Mendes, secretária educacional da APP Sindicato. Boa noite, candidato. A saúde do trabalhador é a minha pergunta. É preciso garantir o atendimento digno aos que sofrem adoecimento pelas condições laborais. O atual sistema estadual público de saúde não está preparado para esse acompanhamento. Doenças mentais como ansiedade e depressão, bem como lesões por esforço repetitivo, estão entre as ocorrências mais comuns entre os trabalhadores e trabalhadoras da educação. O que o sistema de saúde estadual oferece é paliativo e não atua na causa do adoecimento.
O SAS não atende às necessidades mínimas dos servidores e servidoras. As juntas médicas e perícia sofrem pela falta de estrutura e de profissionais. O atendimento da perícia médica é humilhante e constrangedor. Atuam sempre na perspectiva de desconsiderar os laudos dos especialistas. Qual a sua proposta para o atendimento no SAS? E para o atendimento de prevenção da saúde laboral, que envolve os trabalhadores e trabalhadoras da educação? Haverá efetivas condições para que se possa tratar e reabilitar os doentes? Bem, eu sou servidor público de carreira da Prefeitura de Curitiba e hoje aposentado. E nós temos na Prefeitura o Instituto Curitiba Saúde, o ICS, né? Que para mim ele pode servir como modelo para o Estado. Porque o SAS, o modelo que ele está constituído, do tipo, eu compro o serviço, um pacote, e depois pago tudo para o hospital, independente do número de pessoas que ele vai atender, porque é o hospital que decide quem vai atender e quais os exames que vão fazer. Esse é um sistema lucrativo para os hospitais, porque eles nunca vão ter prejuízo, eles vão limitar o atendimento. Então, para nós construirmos um outro modelo, eu disse que eu tenho o ICS como um modelo, mas esse modelo também não é o ideal. A construção de um modelo ideal se fará também ao longo do processo de negociação da mesa permanente de negociação. Nessa mesa colocaremos esse tema em questão. Sobre o ambiente de trabalho, há que se trabalhar com um modelo de prevenção. E a prevenção na área de saúde do trabalhador, nós temos que ver todas as situações, desde luminosidade, de condições de trabalho, de ruídos, tudo isso tem que ser levado em consideração, condições ergométricas, tudo isso será levado em consideração e eu tenho absoluta certeza que a perícia médica não será a perícia punitiva, aquela que vai punir, né? Mas sim é uma perícia que vai, além de constatar qual é o problema fundamental, trabalhar com estatística para que nós tomamos conhecimento, que o Serviço de Saúde tome conhecimento de quais são os principais fatores incidentes nas doenças do trabalho e atuar sobre esses fatores de uma maneira preventiva. Nós sabemos que há grande problema de depressão, de saúde mental. Esse é uma situação bastante delicada, porque geralmente alguns profissionais insistem em não reconhecer, às vezes, uma patologia tão presente, e mesmo os familiares, às vezes, podem entender que não é uma enfermidade, que não é um sofrimento mental. Tem que se dedicar, tem que ter um trabalho preventivo, diferenciado em relação a essas pessoas. Então, são coisas diferentes, né? O SAS e a questão da saúde do trabalhador. Mas eu quero também dizer que eu vou procurar trabalhar muito o Sistema Único de Saúde, o SUS. Nós temos uma regionalização da década de 1970, 80. E nós vamos fazer uma nova regionalização. E todo o sistema regionalizado vai impedir de ficar se viajando de um lugar para o outro. Ao fazer a regionalização, nós vamos dar papel aos hospitais regionais e aos hospitais universitários. E aí eu quero discutir com os servidores públicos e com os professores e todos os servidores de maneira geral, de como nós podemos casar boa parte desse atendimento com qualidade, sem ter que, por exemplo, hoje, pelo SAS, alguém de Umuarama que tem que ir até Maringá. Então, tem muito para ser avançado num sistema integrado, tanto da saúde pública, como a saúde profissional e como o atendimento da própria classe trabalhadora dos servidores públicos. A próxima pergunta sobre a pauta da educação será feita pela professora Tereza Lemos, secretária de Organização da APP Sindicato. Boa noite, candidato doutor Rosinha, a todos e a todas os internautas que nos acompanham e aos presentes. O tema da minha pergunta, doutor Rosinha, é concurso público e contratos PSS. Professoras e professores, funcionários e funcionários de escola estão há alguns anos aguardando o concurso público.
As funcionárias e os funcionários estão aguardando há mais tempo. O número de contratos PSS para suprir a falta de concursadas e concursados aumenta significativamente ano após ano, assim como aumenta a precarização do trabalho dos contratos pelo PSS. Este ano, por exemplo, o salário dos professores e professoras PSS foi menor 13,5% na comparação com os salários das professoras e dos professores concursados. O senhor prevê a realização de concursos públicos aos trabalhadores e trabalhadoras da educação nos anos de seu governo? E, mesmo com a realização de concurso, haverá sempre contratadas e contratados pelo regime PSS para suprir vagas emergenciais. Qual a sua política para os contratos pelo regime PSS? A cada debate que eu vou, ou a cada entrevista, sempre vem a pergunta, olha, o senhor está dizendo isso e vai tirar o dinheiro de onde? De onde? Sempre vem essa questão. Conversando com o pessoal que analisa o orçamento, é possível, sim, encontrar dinheiro, apesar que eles dizem que não. Com uma revisão de todos os contratos de serviços, de obras e de consultorias, é possível obter cerca de R$1 bilhão nessas análises. E é possível também buscar mais recursos, fazendo com que a fiscalização seja inteligente, com o uso inteligente de todo o sistema de fiscalização, combatendo a sonegação. Então, quando eu vou falar de servidor público, eu estou falando porque eu sei de onde pode buscar dinheiro. E para falar de servidor público depende de vontade política, e vontade política é aquilo que não me falta. Então, em todas as áreas, em todos os setores, há falta de servidores públicos, de professores e professores do caso da educação, mas em todas as áreas. Se olhar na área de segurança pública, na área de saúde. Então, por isso que eu fiz o comentário anteriormente de orçamento. O compromisso inicial que eu tenho assumido em todas as áreas, não deixar durante o primeiro ano de governo, até porque o orçamento não é meu, é um orçamento herdado, manter o número de funcionários e funcionárias sem que eu perca quadros. Então, se tem gente que vai se aposentar, eventualmente que vai morrer, ou gente que vai pedir demissão, nós vamos fazer com que seja mantido o número de funcionários e, ao longo do primeiro ano, elaborar, junto com os servidores públicos, na mesa permanente de negociação, os concursos que devem ser feitos e definir politicamente pela realização desses concursos. Então, terá no meu governo, sim, concurso público, não terá terceirização de serviços públicos. Sou contra a terceirização do serviço público. Na questão específica do PSS, que hoje, além de limitar o número de contratações, fazendo com que em muitas salas de aula e em muitas escolas tenhamos mais alunos do que professores, ou seja, as salas lotadas e servidores com excesso de trabalho, nós faremos a contratação do PSS, recompondo o poder de compra, ou seja, recompondo o salário que hoje foi retirado desses servidores e desses funcionários de escola. Queremos fazer com que o concurso público ele seja realizado, mas ele sirva de banco de dados ou banco de reserva para a recomposição de servidores. Agora, não basta eu fazer só uma política de concurso público. Eu tenho que retomar uma política constante de revalorização no sentido sociocultural, com a questão da saúde, atendendo. Então, a proposta nossa, Tereza, é de recompor os quadros do PSS, mas preencher o máximo possível com concurso público. O PSS servir, às vezes, quando não tem concurso público válido, que é esgotado a fase, que servirá para preencher as vagas que não foram preenchidas através de concurso público. O meu objetivo é que todo serviço público seja composto, todo quadro de servidor público composto por servidores públicos de carreira. E debatendo essas carreiras junto à mesa permanente de negociação com os servidores, respeitando toda a representatividade dos sindicatos.
o diálogo será feito com os sindicatos, não serão atropelados nenhum deles. A próxima pergunta ao candidato Dr. Rosinha será feita pela professora Márcia Oliveira Neves, secretária executiva de Assuntos Municipais da APP Sindicato. Boa noite, candidato. Neste último período, nós vimos um corte drástico nos recursos para a educação. Durante a discussão do Plano Estadual de Educação, insistimos na proposta de que os investimentos pudessem chegar a 30% para a educação básica, o que, infelizmente, não aconteceu. Além disso, a Emenda Constitucional 95, como o senhor bem já colocou na sua fala inicial, ela congelou os investimentos nas áreas sociais por 20 anos. No Paraná, existe a lei que prevê que o aumento de recursos para a educação estão condicionados à variação do IPCA, o que, na prática, restringirá os investimentos. Que possibilidades orçamentárias, candidato, o senhor prevê para o efetivo aumento dos recursos públicos para a educação e para cumprir as metas estabelecidas nos planos de educação? Tanto a emenda como a lei citada, ambas foram criadas com um único objetivo, a de garantir o pagamento de dívida, garantir o pagamento para os bancos, para os banqueiros, sem se incomodar muito com a área social. O que vai acontecer com os serviços públicos de saúde, educação, segurança pública? O que pode fazer um governador perante essa situação? Bom, primeiro deles, eu eleito, vou me posicionar, já me posiciono anteriormente, mas eleito me posicionarei contrário à Emenda Constitucional 95, a essa lei estadual. Sobre a Emenda 95, a Emenda Constitucional, articularei, dentro das possibilidades políticas que tem um governador, com outros governadores, para que ela seja revogada, para que o Congresso Nacional vote outra emenda constitucional, com outra, acabando com essa. É lógico que isso, se o Haddad for eleito, meu candidato a presidente da República, ele já tem esse compromisso de junto com o Congresso Nacional, de propor ao Congresso Nacional o fim dessa Emenda Constitucional 95. Para aquelas pessoas que não entendem, que não acompanham no dia a dia, a Emenda Constitucional 95 estabelece que os investimentos em saúde e educação no ano seguinte, por exemplo, 2019, seja o mês de 2018, mais a inflação. Quando nós sabemos que a inflação em alguns setores, como por exemplo o da saúde, anda em torno, às vezes, de 15%, 20%. Eles não é medido pelo mesmo índice, como o IPCA, por exemplo, que mede a inflação geral. Então, tem setores que têm inflação maior, e aí se torna mais prejudicado. Então, no que diz respeito à emenda constitucional, trabalharei contra, pelo fim dela, e junto, tomara, com a eleição de Haddad, que facilitará. Aqui no Estado, imediatamente também, nós vamos enviar para a Câmara, para a Assembleia Legislativa, uma proposta de mudança, de fim dessa lei, porque essa é a condição que coloca. Porque se eu desrespeitar a lei, mesmo tendo recursos, e queira investir mais na educação, que eu devo cumprir a emenda constitucional que estabelece no mínimo de 30% para a educação aqui no Estado, se eu não respeitar o teto de gastos estabelecido pela emenda constitucional, ou não respeitar o teto de gastos estabelecido pela lei aqui do Estado, o que vai acontecer? Será pedido o impeachment, ou serei processado por não cumprir a responsabilidade fiscal, por desrespeitar uma imposição constitucional e legal, no entanto, moralmente comprometida, porque os prejudicados será o povo, de uma maneira geral, e os pobres. Então, há esse risco, e eu quero dizer que eu vou correr esse risco. Eu, tendo dinheiro em caixa, terá prioridade a saúde, a educação e segurança pública, mesmo que supere o teto de gasto colocado tanto pela lei como pela Constituição. Esse é um desafio que eu topo a fazer, porque eu acho que não pode
ter crianças sem escola e gente, e povo, e pobre, sem atendimento à saúde e pessoas morrendo pelas ações da violência, pelo crime organizado e, no entanto, às vezes o dinheiro está em caixa podendo gastar. A quinta pergunta desta sabatina da APP Sindicato será feita pela secretária educacional, professora Thaís Mendes. A minha pergunta, candidata, é sobre o ensino médio. Uma das questões centrais de quem vive a educação está nos altos índices de reprovação, evasão e distorção em idade séria. Esses índices são maiores no ensino médio e têm um agravante a mais: a não universalização do acesso dos jovens a essa etapa de educação básica. Dados indicam que a cada 100 estudantes que entram no ensino fundamental, apenas 11 deles chegam à universidade. Qual o seu posicionamento sobre a nova lei do ensino médio? Que políticas o senhor pretende adotar para universalizar o acesso ao ensino médio e combater essas desigualdades sociais e os índices de desempenho escolar na educação? Bem, essa lei aprovada recentemente, de que altera, ela é opcional. Os estados, ainda, pelo menos o Paraná, ainda não fez a opção por ela. Primeira questão, eu eleito não acataremos essa lei. Nós vamos desenvolver, continuar e discutiremos o currículo com a comunidade educacional, inclusive muito presente com os alunos. Recentemente eu tive contato com algumas daquelas, vou dizer assim, meninos e meninas, né, porque a minha idade pode dizer, que fizeram as ocupações das escolas. E uma das questões que eles reclamam, entre outras, é dizendo que eles não conseguiram a vitória que eles queriam, que eles se sentem desrespeitados no dia a dia, que continuam desrespeitados. E o que me chamou a atenção ainda, que um deles disse o seguinte: elas, duas meninas, me disseram, eu perguntei, e há tratamento diferenciado dentro da sala de aula? Sim, há. Se for um professor, ele tem preferência pelos meninos. Eles, numa maneira geral, desrespeitam-nos, a nós, as meninas. E eu perguntei, e se for professora? Não, a professora trata com maior igualdade entre os meninos e as meninas. Então, quer dizer, eles se sentem sem voz dentro da escola. Então, se nós queremos, com essa evasão enorme que tem, se nós queremos diminuir essa evasão, nós temos que ouvir a comunidade educacional. Funcionários das escolas, que são educadores, por mais que alguns dos candidatos esqueçam ou digam que não, são educadores e educadoras, professores, os pais têm que ser ouvidos e, principalmente, no ensino médio. Porque não há atração mais para eles. Eles não têm acesso, na maioria das escolas, não têm acesso à tecnologia. Apesar do Paraná ter cabo de fibra ótica nas 399 municípios, a última milha não se concretiza, não chega dentro da escola. Então, nós vamos ter que incorporar todo esse corpo educacional, educandos e educados, todos, nesse processo de debate, para que eles se sintam incluídos no processo e que não fiquem abandonando as escolas. A outra questão, para diminuir a evasão, é o que faz uma escola no sábado e domingo. Geralmente fica fechadas, né? E quando tem quadras de esportes, tem espaço para a área cultural, não serão os mesmos funcionários do dia a dia, não serão as mesmas professores e professores do dia a dia que vão atender essas meninas, essas meninas. Serão atendidos por outros profissionais, isso é possível de ser feito, e eu creio que com esse tipo de postura, nós diminuiremos a evasão e daremos melhores condições para chegarem até, maior oportunidade para chegar na universidade. Eu sou tranquilo para dizer, eu, governador, esse debate de escola sem partido não terá vez, porque isso elimina muitas das oportunidades. A questão da ideologia de gênero não terá vez, porque nós vamos debater, sim, igualdade de gênero, vamos debater esse tema com profundidade, que o currículo será o currículo para ensinar
e junto com as crianças, aprendermos também a pensar, portanto, sociologia, filosofia, ciência, história. Nós não vamos trabalhar com currículo mínimo, porque esse currículo mínimo é para sair dali jovens com duas posturas, ou uma postura de robô, agir como um robô, ou então a postura de escravo. A única diferença de um para o outro é que o escravo, pelo menos, vai sentir as dores na alma da opressão que está fazendo. E aqueles robotizados, sequer essa dor sentirão. Para a próxima pergunta, convidamos à frente a professora Tereza Lemos, secretária de Organização da APP Sindicato. O tema desta minha segunda pergunta, doutor Rosinha, é violência. O Atlas da Violência de 2018 marca mais de 62 mil assassinatos no Brasil em 2016. A taxa de homicídio superou o patamar de 30 mortes por 100 mil habitantes. No Paraná, o índice é de 27,4 mortes a cada 100 mil habitantes. Mata-se mais negros e negras do que os brancos e brancas. Os jovens são as vítimas preferidas, ou melhor, preferenciais, né? Em sua maioria, estes jovens estavam distantes da escola. A violência contra as mulheres é também grito cada vez mais latente em nossa sociedade. Nossa categoria é eminentemente de mulheres. Muitas sofrem violências de todas as formas, desde violência simbólica aos casos extremos de feminicídio. Que políticas pretende ter para o combate à violência? Quais políticas para o combate à violência contra a juventude, a população negra e mulheres? Como fazer o combate a esses ciclos de violência dentro da escola? Nos debates sobre segurança pública, que geralmente entra também a questão da violência, eu tenho visto nos debates e nas sabatinas sempre o tema de vamos construir penitenciária, vamos construir mais cadeia. Construir penitenciária e cadeia é confessar que fracassou no processo de educação. É a confissão. Ontem, inclusive, na PUC, na hora que foi feita a pergunta para mim da construção de penitenciária, eu lembrei do alienista e da Casa Verde, né? E, de repente, é melhor soltar todos e entrar no nosso, tão poucos estamos aqui fora, porque é isso que parece que eles querem. Na questão da violência contra a mulher, eu participei como titular da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a Mulher. O Estado brasileiro não está preparado nem para fazer a promoção da igualdade de gênero, nem para fazer a prevenção da violência e tampouco para punir aqueles que fizeram a violência. Nós constatamos nitidamente que o Estado ele é machista e ele não se preocupa com a sua postura machista. Ele não trabalha dentro de sua própria máquina burocrática de como ele pode deixar de ser machista e ele passar a construir um novo modelo de sociedade. Não se tem dados policiais, arquivos, banco de dados de quantos são o número de violência que sofre, nem só das mulheres, mas negros, negras, não existe isso. O Ministério Público não tem, os tribunais de justiça não sabem quantos feminicídios eles julgaram e quantos condenaram, até porque são poucos os que chegam. Então, o que cabe a um governo do Estado? Uma política pública, no sentido público, de que todos e todas tomem conhecimento de que a violência deve ser combatida e o papel do Estado é fundamental, em vez de você agir somente na repressão, é na construção de uma cultura de paz. Isso é necessário ser feito. E na construção de cultura de paz, as escolas têm um papel fundamental. Esse negócio de colocar a polícia dentro de escola não vai resolver absolutamente nada. É a mesma coisa que eu digo, se eu colocar um médico dentro de cada casa, vai continuar a gente sendo doente. Se eu colocar um polícia dentro de cada casa, vai continuar a gente sendo preso e gente sendo massacrada e assassinada. Não vai resolver.
O problema é a cultura. Transformação de cultura não se faz em 4 anos, mas um processo educacional ajuda a mudar a cultura. Então, o debate, o tema violência, será presente. Agora, não será presente no sentido repressivo, mas sim no sentido, como diz, de construção da paz. Agora, o sistema de segurança pública nosso tem que agir nisso de uma maneira que não permaneça a impunidade que está. Hoje, para se ter uma ideia, a Polícia Civil atua só com 20%, a Polícia Científica atua só com 20% de sua capacidade. Ou seja, tudo que depender de laudos periciais será arquivado, não vai ser julgado, porque não consegue dar conta. Hoje, uma das coisas que mais se usa para cometer crime é computador e celular. São mais de 20 mil que tem para ser analisado pelos peritos e só tem 9 peritos para analisar, o que significa que esses crimes continuarão impunes. Então, aquela chamada do telefone que registra o crime ou o computador, as ameaças, vão continuar impunes. Então, é necessário uma política pública diferenciada do que tem hoje. As 2 próximas perguntas são perguntas enviadas pela categoria, professores e funcionários que querem saber questões específicas ao candidato. Para a pergunta de número 7, convidamos à frente a professora Valquíria Mazeto, secretária de Finanças da APP Sindicato. Candidato, essa pergunta vem de Olinda Marques, aqui de Curitiba. E ela diz: a substituição de professores e funcionários, e professoras e funcionárias de escola, sempre tem sido demorada. As escolas passam um período enorme sem esses profissionais tão importantes. O prejuízo é grande para os alunos e desorganiza a escola. Existe até uma cota de substituição hoje. Ultrapassado a cota, a substituição não é permitida, mesmo que necessária. Qual sua posição em relação às substituições necessárias na escola, sem sobrecarregar os que estão trabalhando e sem prejudicar o atendimento? Parece até uma coisa ridícula, né, num processo como esse, de você ter cota para substituir. Quer dizer, eu tenho a minha cota anual 100 e só vou substituir 100. Né? Se 150 adoecerem, fica 50 sem repor. E, aliás, e os que ficam têm que trabalhar duplamente e que vão acabar adoecendo também. É isso que acontece. Esse tipo de política, ela tem 2 facetas. Uma delas é não querer prestar serviço público de qualidade, não querer fornecer educação de qualidade. E o outro objetivo é trabalhar justamente com a pressão, opressão e, inclusive, com assédio moral, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo. Então, isso será totalmente varrido. No momento em que eu falei que farei concurso público, ou então, se não tiver concurso público válido no momento que não tem um grupo de reserva, vamos trabalhar com o PSS. Acabarei com as cotas de substituição, porque não dá para ter um serviço público ter qualquer tipo de qualidade com esse modelo implementado hoje. É o tipo do modelo de um governo que não tem a mínima preocupação com a qualidade do ensino, tanto é que é possível ver isso pelos resultados agora do Paraná, né, que as notas foram lá para baixo, perdendo qualidade. Bom, respondendo, então, esse modelo será mudado, será alterado, nós vamos colocar um outro modelo de gestão e sempre negociando na mesa permanente de negociação com a presença dos sindicalistas, que eu já disse e vou repetir, são os sindicatos que representam as categorias. Não vou fazer igual a outros governos, que em dado momento de negociação chamava, eu lembro disso, agora vamos chamar diretores de escola para negociar a questão de direito dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Não, diretores da escola nós vamos conversar sobre outros temas, nós não conversaremos sobre a questão
de carreira de funcionário, de salário de funcionário, e tampouco sobre a questão de qual é a política que eu vou ter de substituição. A política de substituição de funcionário será tomada pelo governo, ouvindo nessa mesa permanente de negociação os sindicatos. A próxima e última pergunta desta sabatina da APP Sindicato será feita pela secretária executiva de Assuntos Municipais da APP, professora Márcia Oliveira Neves. Doutor Rosinha, essa pergunta veio da Cleusa Mara Santos de Arapoti. Sou professora aposentada e ouço falar que a Previdência Estadual está em falência. Tenho medo que aconteça aqui o que aconteceu no Rio de Janeiro, quando os aposentados ficaram sem salário. O que o senhor poderia fazer para garantir nossa aposentadoria, minha e de quem está para se aposentar? A Paraná Previdência, quando foi aprovada a primeira lei, eu era deputado estadual. E quando ela chegou na Assembleia Legislativa, nós ainda, numa conversa, conseguimos modificar alguma coisa. Mas já dava para notar que ela não era o Paraná Previdência não conseguiria arcar pelo modelo colocado, todas as aposentadorias. Mas era bem melhor do que fez agora o Beto Richa, que com o Beto Richa, esqueci o nome da professora aposentada aqui. Cleusa. Ela tem que se preocupar mesmo, porque esse modelo que está aí, que hoje se saca dinheiro todo mês da Paraná Previdência, ela terá um limite, e o limite é o fim da Paraná Previdência. É impossível manter esse modelo que, ao mesmo tempo que destrói o Paraná Previdência, está destruindo o próprio orçamento do Estado. Nenhum dos dois vão ter condições de ser sustentado. Então, o que tem que se propor? Tem que se propor uma alteração, e isso será feita. Será feita uma mudança. E essa mudança, nós temos que fazer com que tudo que foi retirado volte para a Paraná Previdência. E dessa negociação será justamente com os servidores públicos, que são os sócios do Estado, ou seja, os dois sócios, os sócios sentarão, discutirão, e nós vamos fazer uma política de reposição e recomposição da Paraná Previdência. Porque, caso contrário, não só os aposentados não vão receber, como também os que estão na ativa não vão receber, mantido esse modelo de falência. E eu, pelo que eu tenho lido, pelo que eu tenho visto, entendo que a política de recomposição da Paraná Previdência vai além dos 4 anos do governo, porque o buraco causado é muito grande. Hoje a solvência dele, dependendo de base que pega para estudos, a solvência de em torno de 10 anos. Alguns dizem um pouco mais, mas tem alguns que dizem que é menos. Ou seja, para recompor todo o fundo de previdência, teremos um período mais longo do que o de tirar. Eles esvaziaram ele rapidamente, sacaram tudo praticamente, e mantido isso, ela não receberá mesmo a aposentadoria. Nós vamos mudar, recompor o Paraná Previdência com outro modelo de contribuição, não é aumentando a alíquota, nada absolutamente disso. Nós temos que buscar o modelo adequado de recompor, principalmente tirando do orçamento do Estado e colocando no Paraná Previdência. Candidato, chegamos ao final das nossas perguntas, portanto, o senhor tem agora 5 minutos, até 5 minutos, para fazer as suas considerações finais. Bom, eu acho que quando a gente vem debater a questão da educação, é um tema de extrema importância. E nós não podemos deixar de conversar sobre a educação como um todo, né? Nós temos 7 universidades públicas estaduais no Paraná e precisamos fazer com que essas universidades estejam abertas e trabalhem junto com o ensino fundamental, o ensino básico, de uma maneira geral. Bom, o PDE, por exemplo, que foi retirado pelo governo do Beto Richa, que não tem mais. O PDE comigo voltará.
E nós vamos fazer um trabalho junto com as universidades públicas e estaduais. Nesse processo educacional, nós temos que envolver muito a sociedade, que eu digo principalmente os pais das crianças, que hoje estão praticamente afastados do debate, muito pouca gente se interessa. Tanto é que quando a gente faz a pesquisa de que o povo do Paraná mais precisa, pesquisa qualitativa, eles dizem que é saúde, segurança pública e corrupção, que é o mais preocupa. E não coloca a educação entre os 3 ou 4 pontos iniciais daquilo que é importante. Por que isso? Porque eles não sentem o dia a dia que vai perdendo a qualidade, só vão sentir quando seus filhos vão chegar na universidade. Então nós temos uma tarefa enorme, porque o processo de educação ele é transversal, não é uma coisa vertical, ele é transversal. E o PDE e a formação permanente de funcionários de escola, e de funcionários geral, mas funcionários de escolas, no caso, e de professores, nós voltaremos a fazer através do PDE. É importante também lembrar, e eu quero lembrar aqui, que assim como eu abri nos primeiros 5 minutos, a questão da conjuntura. Hoje, é impossível voltar a sonhar se nós mantivermos esse modelo e continuar pregando o Estado mínimo. Eu trabalharei com o Estado no máximo de sua capacidade e trabalharei junto com empresas estatais, no caso Copel, essas outras, para fazer investimento do Estado. E nós temos que dar uma resposta a essa conjuntura, uma resposta de uma maneira geral. Não é só uma resposta aqui no Estado, nós temos que responder nacionalmente. E por isso que é importante pensar no futuro que nós queremos para o Brasil. E esse futuro passa pelas eleições. Houve um golpe de Estado, um golpe da qual foi interrompido um processo econômico, cultural, de construção de universidades, de educação pública, de construção de um sistema público de saúde. A resposta a isso se passa votando no Haddad, já que o Lula foi impedido politicamente, porque ele é um preso político, de ser candidato. No nosso estado também agora há ainda um debate importante da questão de 2 vagas que abre para o Senado da República. Nós sabemos quem são os candidatos ao Senado. E como é da educação, eu vou tomar a liberdade de dizer o seguinte, nós somos, a hora que dá uma olhada nos candidatos, a gente vê que eles defendem, com exceções, claro, eles defendem o setor privado da educação. E aquele que defende a escola pública hoje é Requião e Miriam Gonçalves, quem defende hoje a escola pública. Então é importante ter isso em vista, porque se nós queremos revogar leis como a lei da terceirização, queremos revogar a lei trabalhista, queremos derrotar a emenda constitucional 95, que nos limita, nós precisamos de ter gente comprometida com essas bandeiras de luta na política. E eu, como governador, encabeçarei essas bandeiras e quero aqui encerrar, nesse último minuto, dizendo o seguinte: é importante, mais do que nunca, que os servidores públicos, eu sou servidor do município, os servidores públicos se unifiquem numa luta de enfrentamento dessa dura realidade que está se colocando. Seja eu governador, vai necessitar dos servidores públicos organizados, e se não for, também necessitará. E o sindicato, que hoje é a tentativa deles, de todos, de destruir sindicatos, é o local da nossa bandeira. Eu, como sindicalista, defendo sempre os sindicatos e, como governador, negociarei com os sindicatos. E peço a todos e todas uma reflexão sobre essa conjuntura e que defina o voto analisando as posturas de cada um de nós, de onde viemos e que mundo que nós queremos para caminhar para o futuro. Chegamos ao final desta sabatina com o candidato ao governo do Estado do Paraná, Dr. Rosinha, do Partido dos Trabalhadores. A sabatina continuará disponível no Facebook e no site da APP. Candidato, muito obrigada por sua participação. E lembrando que também no site do sindicato já está disponível o material da campanha que começa na semana que vem, organizada pela CNTE, Pensar na Educação é Pensar no Brasil. Uma iniciativa da Confederação sobre a importância do voto consciente para o futuro da educação pública no Brasil. Obrigada a todos e uma boa noite.